A história começa com 3 corpos imóveis aparecendo e subindo à superfície perto do rio Connecticut, no oeste de Massachusetts, sob a luz da lua. Mais tarde, vemos o detetive Thomas, que trabalha no setor de homicídios, esperando na South Station do aeroporto de Boston para receber sua filha Emma Craven em casa. Thomas é pai solteiro e vem resolvendo casos de homicídio em Boston há muito tempo. Emma, sua única filha, tem 24 anos. Depois de comprar lanches, Thomas encontra Emma pronta, no aeroporto. Quando estão prestes a sair, Emma vomita, deixando Thomas preocupado. Emma lhe garante que está bem e eles voltam para casa. Apesar da alegria de Thomas ao ver sua filha, a saúde de Emma se deteriora repentinamente. Em casa, Emma e Thomas decidem ter um jantar agradável. Enquanto Thomas prepara a refeição, Emma espera na mesa de jantar. Seu nariz está sangrando novamente e ela começa a vomitar, causando preocupação e lágrimas. Thomas tenta confortá-la, mas Emma pede urgentemente para ir ao médico, suspeitando que tenha ingerido veneno. Quando eles saem de casa para correr para o hospital, um homem armado e mascarado aparece de repente, gritando Craven. Quando Thomas e Emma se viram, o homem atira em Emma com um rifle, ferindo-a mortalmente, antes de fugir. Thomas tenta salvar sua filha, mas ela morre em seus braços. O mundo de Thomas é destruído quando ele perde Emma. Não está claro se o homem mascarado estava mirando em Thomas ou em Emma. No dia seguinte, a polícia vai à casa de Thomas, suspeitando que alguém queria machucá-lo, mas por engano matou sua filha. Enquanto limpa o rosto com uma toalha, Thomas percebe as manchas de sangue de sua filha. Tocado pela dor, ele guarda a toalha como uma lembrança preciosa de Emma. Incomodado com a ausência de Emma, Thomas explora seu quarto, desejando encontrá-la. Em seu quarto, ele encontra o telefone de Emma tocando repentinamente. Ao atender, ele ouve apenas silêncio na linha. Acha estranho, mas não retorna a ligação. Na manhã seguinte, ele retorna à delegacia de polícia, determinado a ajudar a descobrir a verdade por trás do ataque contra ele. Ele pede à equipe forense que extraia os números de contato do telefone de Emma, apesar de ter sido aconselhado por seu superior a se retirar. Thomas está determinado a conduzir a investigação sozinho e busca respostas. Ele visita o médico que realizou a autópsia de Emma e pergunta sobre a causa da morte, descobrindo que foi um ferimento à bala. No escritório do legista, Thomas pede uma tesoura para pegar uma mecha de cabelo de Emma como lembrança. Mais tarde, ele espalha as cinzas de Emma na praia. Ao voltar para casa, encontra a carteira de identidade da empresa em sua bolsa, indicando seu emprego na Nortori Company. Em seu quarto, Thomas descobre uma pistola calibre .45 escondida em uma gaveta de cabeceira. A descoberta levanta a suspeita de que alguém poderia estar mirando Emma o tempo todo. Ao rastrear o número de série da arma, ele a identifica como registrada em nome de uma pessoa chamada David Burnion. Convencido de que David pode ter ligado para Emma na noite anterior, Thomas decide fazer uma visita a ele. Quando ele chega à casa de David e bate à porta, David fica desconfiado e pega uma faca. Thomas entra cautelosamente, mas David bate bruscamente a porta em sua mão, deixando cair a arma. Após uma breve luta, Thomas consegue subjugar David. Ele interroga David, descobrindo que ele é o parceiro romântico de Emma. Thomas questiona David sobre o motivo de ele ter dado a arma a Emma, suspeitando que ela possa estar correndo perigo com alguém que se esconde nas sombras. David, no entanto, mantém segredo, afirmando que ele também está sendo vigiado. David encontra alguns dos pertences pessoais de Emma em sua posse, incluindo as chaves da casa, que ele entrega antes de pedir a Thomas que vá embora. Percebendo a reticência de David, Thomas decide ir até a casa de Emma, refletindo sobre o motivo de ela estar armada. Dentro da casa de Emma, Thomas se depara com um contador Geiger, um dispositivo usado para detectar radiação. Após uma investigação mais aprofundada, Thomas descobre que uma mecha de cabelo de Emma é radioativa. Enquanto isso, um homem chamado Dario Gejirg recebe informações de sua fonte que implicam Nortori na produção ilícita de armas nucleares, supervisionada por um indivíduo chamado Jack. Emma parece ter se deparado com essa revelação condenatória e planeja revelar a verdade. Ao contrário da teoria da polícia de que a morte de Emma estava ligada a uma vingança contra seu pai, a verdade parece mais complexa. Emma descobriu a produção clandestina de armas nucleares pela Nortori, usando materiais estrangeiros nas instalações de pesquisa e desenvolvimento contratadas pelo governo dos Estados Unidos e lideradas por Jack. As armas tinham de estar associadas a outros países se os Estados Unidos fossem usá-las como bombas sujas, e talvez Nortori tenha orquestrado a morte de Emma para fazer parecer que o assassino estava mirando em Thompson.
Depois de descobrir isso, Thomas decide ligar para os números encontrados no telefone de Emma na esperança de encontrar mais pistas. Ele descobre o número de Melissa Conway e entra em contato com ela. Thomas pede a Melissa, que era amiga e colega de Emma, que se encontre com ele. Inicialmente hesitante, Melissa concorda depois de saber do trágico desaparecimento de Emma. Ela promete entrar em contato com Thomas para marcar o encontro no dia seguinte. Thomas então encontra Jack e o confronta. Jack insiste que Nortori não está envolvido em atividades ilegais, pois estava apenas conduzindo uma pesquisa aprovada pelo governo. A cena muda para Thomas queimando as roupas de Emma Craven em seu jardim, quando, de repente, ele sente uma presença atrás de si. Thomas rapidamente pega sua arma e se vira para ver Darius Gedgerg, um consultor britânico, sentado em seu jardim. Darius revela a ele que seu trabalho é impedir que as informações de Emma sejam divulgadas, se resolver todas as pontas soltas, incluindo o pai dela. De forma chocante, Darius revela a Thomas que sua filha estava envolvida com terrorismo. Darius mostra a Thomas fotos de 3 pessoas mortas, cujos corpos foram mostrados no início do filme. Ele afirma que os 3 tentaram se infiltrar em Nortori para obter informações sobre suas operações ilícitas. Darius afirma que os 3 indivíduos morreram enquanto tentavam escapar, sugerindo que há algo obscuro acontecendo em Nortori. Gedburg informou a Thomas que o computador de Emma havia desaparecido de sua casa. Apesar dessa revelação, Thomas se recusou a acreditar que sua filha estivesse envolvida em atividades ilegais com Nortori. Darius, então, revelou que Emma havia acompanhado esses 3 indivíduos para roubar informações sobre Nortori, mas que havia conseguido escapar antes que eles pudessem pegá-la. De repente, Thomas se deu conta do que Emma havia tentado lhe contar antes de sua morte prematura. Darius, que havia gostado de Thomas, deixou-o para conduzir sua própria investigação. No dia seguinte, Thomas reencontrou David, o namorado de Emma, e perguntou sobre o possível envolvimento de Emma com essas pessoas. David revelou a Thomas que Emma era uma ativista que havia denunciado as atividades ilegais de Nortori ao governo e até mesmo escrito para o senador Jim Payne. Ele explicou que Emma estava determinada a expor os atos ilícitos de Nortori. David também esclareceu que Emma não havia sido exposta à radiação durante sua pesquisa na Nortori. Posteriormente, Thomas devolveu a arma a David. No dia seguinte, David foi encontrado morto, com um tiro na cabeça. Enquanto isso, uma forte amizade floresce entre Thomas e Darius. Darius transmite a Thomas sua crença de que os amigos de Emma foram de alguma forma expostos à radiação e está determinado a descobrir a verdade por trás da situação. Mais tarde, Thomas visita o Sr. Sanderman, um advogado a quem Emma Craven havia feito confidências sobre Nortori antes de sua morte. Entretanto, como Sanderman é o representante legal da empresa, ele nega qualquer envolvimento na ocultação da verdade. Quando Thomas o interroga, Sanderman rejeita firmemente as acusações. Sem conseguir obter nenhuma informação útil de Sanderman, Thomas encontra Melissa, uma das amigas de Emma, no grupo de ativistas. Melissa revela que Jack, o proprietário da Nortori, começou a desconfiar de Emma. A mulher confidenciou suas preocupações a Melissa, suspeitando que ela havia sido envenenada por Jack. Melissa, hesitante em revelar mais detalhes por causa do perigo de vida, entrega um envelope a Thomas antes de sair. Tragicamente, Melissa é atropelada por um carro, no que parece ser um ato deliberado orquestrado por Jack. Thomas reconhece o carro por sua presença perto de Nortori, ligando-o ao plano de Jack. O carro ameaça atropelar Thomas também, mas ele usa sua arma para atirar no motorista, fazendo com que o carro caia em um rio. Thomas leva Melissa ao hospital, onde ela perde uma perna devido ao acidente. Dentro do envelope entregue por Melissa, Thomas descobre um CD que, quando tocado, revela um vídeo de sua filha discutindo a produção ilegal de armas nucleares. Essa revelação esclarece o motivo do assassinato de sua filha. Depois de seguir várias pistas e conduzir uma investigação minuciosa, Thomas descobre por Melissa, que quase foi morta por um agente da Nortori, que Jack ordenou o assassinato de Emma Craven e de outros ativistas que trabalhavam para expor a Nortori. Examinando a geladeira de Emma com um contador Geiger, Thomas determina que seu leite é radioativo, indicando que ela foi envenenada com ele. Mais tarde, Thomas confronta o senador Jim Payne, a quem Emma já havia informado sobre o conhecimento de Thomas a respeito do caso. Thomas exige uma investigação adequada e vai embora. Mais tarde, em casa, Thomas recebe a visita de seu sócio, Bill. De repente, agentes da Nortori invadem a casa, deixam Bill inconsciente e sequestram Thomas. Ele acorda acorrentado a uma maca em uma sala semelhante a uma prisão,
mas consegue escapar. De volta à casa, Thomas começa a se sentir violentamente doente. Ele percebe que foi envenenado com radiação pelos agentes da Nortori. Desesperado por vingança e correndo contra o tempo, ele pega sua arma e persegue Jack e Benny. Na casa de Jack, Thomas força um agente da Nortori a revelar o verdadeiro assassino de sua filha. Depois de atirar no agente e ferir Jack em um tiroteio, Thomas força o leite envenenado a descer pela garganta de Jack. Quando Jack encontra o antídoto, Thomas o mata, admitindo que Jack merece seu destino. Darius, sofrendo de outra doença grave, encontra o senador e os 2 consultores políticos que o contrataram para gerenciar Thomas. O objetivo deles é dar ao público uma imagem positiva do incidente de Nortori, retratando Emma como uma terrorista que envenenou o próprio pai. Darius sugere um plano para encenar uma tentativa de assassinato do senador para distrair a mídia da morte de Jack. O grupo gosta da ideia e a apoia, mas sua alegria dura pouco porque Darius revela que, na verdade, está do lado oposto. Em uma reviravolta surpreendente, Darius mata os conselheiros e o senador. Um jovem policial nervoso entra e Darius, segurando sob a mira de uma arma, pergunta se ele tem filhos. Quando o policial responde que sim, Darius abaixa sua arma, permitindo que o policial atire nele fatalmente. Darius não tinha filhos e não queria afastar um pai de seus filhos, por isso deixou que o policial matasse. Enquanto Thomas está em seu leito de morte no hospital, Emma entra em seu quarto, aproxima-se dele e sussurra algo. Thomas morre devido aos ferimentos e à exposição à radiação, enquanto um jovem repórter da estação de TV local, que o havia entrevistado recentemente, recebe uma carta com DVDs gravados por Emma Craven que revelam a conspiração, levando à queda de Nortori. Em seus últimos momentos, o espírito de Emma conforta Thomas. A história termina com Thomas e Emma deixando o hospital juntos, de mãos dadas, caminhando pelo corredor em direção a uma luz branca brilhante. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.